Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre contigo. Amém, amém. Bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Compartilhar aqui essa live. Compartilhar aqui. Compartilhar aqui. Isso de cada um aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, Pai. Obrigado porque o Senhor nos perdoou, Pai, os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade, Pai. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é perfeito em tudo que faz, Deus. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, Pai. Senhor, abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live. Abençoa cada um que vai estar curtindo, compartilhando. Cada um, Pai, seguidor. Cada um que segue, Pai, nesse aplicativo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Aleluia. Amém. João capítulo 1, do 35 ao 51. Vai dizer assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo, dizer mestre, onde moras? Ele disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhes: Achamos o Messias, aleluia, que traduzindo é mestre, é Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhes: Segue-me, aleluia. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhes: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, aleluia, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhes Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolor. Disse-lhes Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi, e eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhes: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhes: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 9, vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. E todo Israel foi contado por genealogias, e esses que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, e os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Aleluia. Utai, filho de Amiúde, filho de Orrim, filho de Inrim, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos. Aleluia. 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Azenua, e Ibinéias, filho de Jeroão, e filho de Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Abnijas. Aleluia. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais na casa de seus pais. E dos sacerdotes Jedaias e Joaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, e filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Aleluia. Adaias, filho de Jeroão, filho de Pazu, filho de Malquias, e Massaia, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das casas de seus pais, 1770, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaias, filho de Azube, filho de Aziricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, e Baquecá, e Eres, e Galael, e Matanias, filho de Micar, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaias, filho de Gaal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Assar, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon, e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. Aleluia. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi, e Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos, da casa de seu pai. Os coraitas tinham cargo na obra do ministério, e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor, e guardadores da entrada. E Finéas, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Messelamias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos esses foram escolhidos para serem porteiros dos umbrais. Foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em sua genealogia. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles a seus filhos às portas da casa do Senhor,
na casa da tenda junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficava a roda da casa de Deus, porque a guarda lhe estava encarregada, e tinha cargo de abrir isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os trazia e por conta os tiravam, porque deles alguns haviam que tinha cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho, e do azeite e do incenso, e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos do coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo. Ocuparam-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Aleluia. Estes habitaram em Jerusalém, porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maacá, e o filho primogênito Abdon, depois e Quis, e Baal, e Né, e Nadab, e Gedor, e Aior, e Zacarias, e Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém, com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e Abinadab, e Esbal. E filho de Jonatas foi Meribaal. E Meribaal gerou a Micá. E os filhos de Micá foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acais gerou a Jaera, e Jaera gerou a Elemelete, e Azavate, e a Zirim, e Zirim gerou a Mossá. E Acais gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Elemelete, e Asmate, e a Zirim gerou a Mossá. E Mossá gerou a Binéia, cujo filho foi Refaias, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azael. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Aziricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Aná. E estes foram os filhos de Azael. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Bom dia, Hanna Beatriz Ramos. Ageu, capítulo 1 e 2. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor teve
ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração, aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Olhastes para muito mais, eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retei os seus céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jossadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e a palavras dos profetas Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Aleluia. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Aleluia. Capítulo 2 de Ageu. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, e comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito. E o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. E ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ao 24º dia do mês nono,
No segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva a carne santa na aba da sua veste e com a sua aba toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam e diziam: Não. E disse Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes responderam, diziam: Ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali ofereceram imundo é. E agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde a este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde em dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, o dia Miguel, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Bom dia, mãe. Essa mãe: Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reis, e destruirei a força dos reis nas nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os seus cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo do meu Deus, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Provérbios capítulo 15 vai dizer assim a palavra: A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Aleluia. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá.
A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Aleluia. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Melhor é ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato para que ele não desça a sepultura? O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Aleluia. Os avarentos põem sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ela falou que ia fazer a live. Aleluia. Final da tempestade. Livro. Após anos de crescimento e aprendizado neste local, Jesus finalmente iniciou seu ministério, indo ao rio Jordão para encontrar o profeta João Batista, que logo o reconheceu, dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. João 1:29. Da mesma ocasião, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre ele, enquanto uma voz de trovão anunciava a todas as pessoas que estavam ali que Cristo era o Filho amado de Deus. Aleluia. O pensamento óbvio, levando em conta essa série de acontecimentos e a identidade de Jesus, seria constatar que a partir dali a pregação do reino de Deus deveria ser aceita facilmente e que as portas seriam abertas em todos os lugares sem muito esforço. Em vez disso, o Messias foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto e ali passou 40 dias e 40 noites em jejum. Ele foi tentado em sua identidade, em seu caráter, em seu relacionamento e fidelidade a Deus, em seu corpo, e sofreu ataques constantes em sua mente. Talvez nunca tenhamos real noção do que esse período tenha sido para ele, mas sabemos que Cristo decidiu não se deixar influenciar por sentimentos, vontades ou qualquer situação externa, por mais fortes que tudo isso fosse. A Bíblia, contudo, não para por aí. Diversos outros episódios de perseguições e rejeição marcaram o ministério de Jesus, além de uma morte dolorosa e humilhante na cruz.
provando que mesmo sendo filho de Deus, ele não estava isento de sofrer aflições, tentações, medos e situações praticamente intransponíveis. O mais intrigante é que, observando a vida de Cristo, percebemos que nenhuma dessas dificuldades foi um fator limitador para que ele cumprisse a vontade de Deus para a sua vida. Apesar de todo o sofrimento das circunstâncias externas, perseguições, xingamentos, chacotas, ódio e cenários adversos, Jesus continuou inabalável, pregando e ensinando o reino, operando sinais, maravilhas, curas e libertações, por meio do amor e confronto com a verdade do Evangelho. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. O conhecimento profundo nas Escrituras, a nossa identidade firme em Cristo e o revestimento com a armadura que nos habilitam a serem inabaláveis. Isso quer dizer que, ainda que passamos por dificuldade, não ficaremos prostrados no meio do caminho, mas permaneceremos firmes até o fim da tempestade. Aleluia! Não é só isso, mas as Escrituras garantem que em Jesus é possível evitar muitas tempestades. Evidentemente, às vezes as coisas não funcionam como gostaríamos e nem sempre entendemos os mistérios de Deus. Muitas tempestades. Evidentemente, às vezes as coisas não funcionam como gostaríamos e nem sempre entendemos os mistérios de Deus, mas sabemos que Ele tem poder para parar a chuva e mudar o clima. Talvez a sua tempestade hoje seja uma turbulência em seu casamento, depressão, desemprego, algum problema no relacionamento com seus filhos, pais ou qualquer outra coisa. Seja o que for, não há tempestade que Jesus não tenha poder para acalmar e transformar. Aleluia! Glória a Deus! Não tem nenhuma tempestade, nada no mundo que Deus não possa controlar, que Deus não esteja no controle para parar, para aumentar, para fazer o que Ele quiser. Deus, Ele está sempre no controle. Amém? Aleluia. Aleluia. O peso da glória. Aleluia. Aleluia. Aparentemente aquilo que eu confundi com humildade durante todos esses anos me impediu de compreender o que é na verdade o prazer mais humilde, mais típico de crianças e nas criaturas. Sim, o prazer específico daquele que é inferior, o prazer do animal diante do ser humano, de uma criança diante de seu pai, de um estudante diante de seu pai, de um estudante diante do professor, da criatura diante do Criador. Não estou esquecendo como o mais inocente dos desejos pode ser horrivelmente parodiado em nossas ambições humanas, ou como muito rapidamente em minha própria experiência o prazer lícito do elogio daqueles a quem era meu dever agradar torna-se o veneno mortal da autoadmiração. No entanto, pode detectar um momento muito curto antes de isso acontecer, durante o qual a satisfação de ter agradado a quem eu verdadeiramente amava e temia era pura. Isso é suficiente para levar nossos pensamentos para aquilo que poderá acontecer quando a alma redimida, muito além de qualquer esperança e quase além do que se pode acreditar, por fim toma conhecimento de que agradou aquele a quem foi criada para agradar. Nessa hora não haverá qualquer espaço para a soberba. A alma estará livre de infeliz ilusão da soberba, sem nenhuma mancha daquilo que agora denominamos autoaprovação. A alma se regozija de maneira mais inocente possível naquele propósito para o qual Deus o designou, e o momento em que curará para sempre o seu velho complexo de inferioridade também irá afogar o seu orgulho mais profundamente do que o livro de Próspero. A humildade perfeita não dá lugar para a modéstia. Se Deus estiver satisfeito com a obra pode
ficar satisfeita consigo mesma. Não cabia a ela trocar o cumprimento com o seu soberano. Por isso, imaginar alguém dizer que não gosta da minha ideia de céu como um lugar em que recebemos tapinhas nas costas, entretanto, um mal-entendido arrogante está por detrás desse desgosto. No fim, aquela face que é o prazer ou o terror do universo deverá se voltar para cada um de nós, seja como uma expressão, seja com outra, conferindo glória inexprimível ou infligindo vergonha que jamais poderá ser curada ou disfarçada. Recentemente li um periódico que o fundamental é como pensamos em Deus. Pelo amor de Deus, não. É como Deus pensa em nós, não apenas é mais importante, infinitamente mais importante. Na verdade, como pensamos nele não tem importância, senão na medida em que esse pensamento esteja relacionado à forma como ele pensa em nós. Está escrito que nós devemos comparecer perante ele, que apareceremos que seremos examinados face a face perante ele. Um dia estaremos dados face a face perante ele. Um dia estaremos face a face. Um dia estaremos face a face com ele. Aleluia. Aleluia. Escudo de proteção de Deus. Salmo 91. O mal físico e o espiritual parecem a mesma coisa quando servidos em uma bandeja. As Escrituras lidam com ambos por meio de versículos claros, os quais prometem literalmente a cura física e a libertação. Deus é muito bom em confirmar sua palavra quando alguém o busca com o coração aberto. Logo após receber o sonho sobre o Salmo 91, tentar digerir todas essas promessas de proteção e compreender o fato de que o Altíssimo é o único que sempre manda o bem e não o mal, Satanás estava do outro lado, procurando desencorajar minha fé e cada passo. Como eu era muito nova em minha convicção e tentava muito mantê-la no meio de um mundo e cada passo. Como eu era muito nova em minha convicção e tentava muito mantê-la no meio de um mundo que não crê na bondade sobrenatural do Senhor, fiquei arrasada quando um pensamento me veio à mente em uma manhã enquanto eu me vestia para ir à igreja. Se Deus quer que sejamos saudáveis, por que Ele criou os germes? Esse único pensamento estava conseguindo desmantelar completamente minha fé na recém-encontrada verdade do que o Pai providenciou cura na redenção. Na verdade, fiquei tão mal que nem pensei que poderia motivar-me a ir à congregação aquela manhã. Lembro-me de que fui ao quarto e caí sobre o meu rosto diante de Deus, perguntando a Ele por que essas poderiam ser conciliáveis. Tão claro como um sino, o Altíssimo falou ao meu espírito. Confie em mim, levante-se e vá, eu darei você a resposta. Aleluia. Levantei-me com emoções confusas. Eu tinha ouvido Deus falar-me claramente, mas não conseguia ver de que maneira Ele responderia satisfatoriamente a pergunta que consumia a minha mente. Porque o Todo-Poderoso criara germes, os quais nos deixam doentes, se seu verdadeiramente desejo, Todo-Poderoso criara germes, os quais nos deixam doentes, se seu verdadeiramente desejo é que andemos com saúde. Fui à igreja naquela manhã sob uma nuvem pesada, e eu não poderia dizer sobre o que o pastor pregou, mas em algum ponto no meio do sermão ele fez uma declaração ao acaso. Deus fez tudo bom. Vejamos os germes, por exemplo. Eles não são nada mais do que plantas e animais microscópica que o inimigo
perverteu e usa para espalhar doenças. Então ele simplesmente parou e com um olhar estranho disse: não faço ideia de onde veio esses pensamentos. Não estava em minhas anotações. E continuou a pregação. Devo admitir que quase atrapalhei todo o culto, porque não conseguia parar de pular no banco da igreja. E grandiosidade do Altíssimo foi mais do que eu poderia suportar sem deixar que explodisse em mim. Aleluia. O Senhor responde a todos. O Senhor não poderia ter feito outra coisa que fortalecesse minha fé na cura, senão aquele acontecimento naquela manhã. Aleluia. Você sente algumas vezes que há oposição cercando-o por todos os lados. O versículo 3 do Salmo 91 dirige-se aos intentos dos inimigos para atingir o lado físico e o espiritual. Aleluia. Um dos membros da nossa família foi a certo país como missionário e fez o seguinte comentário: este é um país onde há várias maneiras de morrer. Tanto as condições precárias da saúde quanto a hostilidade provinham muitos perigos. Assim como um soldado, há inimigos que atacam sua mente, seus pensamentos. Alguns investem contra seu corpo internamente, como germes, e outros fazem com armas. Pessoas. Atente para o versículo 3, pois ele garante livramento de todas as variedades de mal. Aleluia. Pai, meu irmão Lucinei, Deus abençoe. Considere comigo mais uma área de proteção física do perigo que não exploramos ainda em o nosso estudo. Muitas vezes na guerra existem armadilhas as quais podem brincar com a mente humana e acarretar tragédias em que pessoas inocentes são mortas. Creio que as Escrituras referem-se a isso também. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele deu a seguinte instrução: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos para o Salmo 91. Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 91 vai dizer assim a palavra: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Santo, 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 santo. Obrigado, Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Abençoado seja, Pai, essas pessoas que estiveram aqui nesta live, Pai. As pessoas que vão ver essa live, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a família dela. Abençoa a vida dela. Dá renovo, Pai. Que ela possa ter forças, Pai, para continuar sempre, Pai. Que ela possa perseverar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sempre contigo. Amém. Amém.